Bem, Death Note, acredito que você já conheça, mas resumidamente, um estudante exemplar do Japão encontra um caderno na qual quem tiver o nome escrito nele morrerá. O nome dele é Light e com seu forte senso de justiça decide que usará essa ferramenta para julgar criminosos e assassinos adotando a identidade pública de Kira. Bem, com esse caderno, Light decide que se tornará o deus do novo mundo. Porém, um detetive genial é contratado para pegar Light. E ele é conhecido como L, melhor do anime, para assim dizer. Em Death Note vemos várias citações de personagens discutindo sobre o que é ou não é justiça, qual o senso de justiça correto. Digamos que essa palavra aparece só um pouquinho na série, né? Justiça! Porém, interessante como a série ela não nos diz realmente a forma definitiva do significado de justiça. No caso, qual é a justiça que realmente devemos defender ao longo da série. Mas se ela nos permite debater e deixa aberto para que venhamos explorar esses tópicos. Apesar disso, acredito que muitos que começam a assistir, assim como eu, na primeira vez que eu assisti, cara, eu me identifiquei com o senso de justiça do Kira. Porque, tipo, quem não gostaria que bandidos e estupradores fossem mortos? Por exemplo, eu, cara, se eu tivesse o Death Note na minha mão, o presidente Lula estava fudido. Pera aí, pô. Pode falar esses bagulho não, que Alexandre de Moraes vai tirar o vídeo do ar, pô. Voltando. O anime, ele nos dá a perspectiva de L e de Light sobre justiça. Na verdade, mais de Light, né? E os dois contradizem ali nas ideias. Light pensa de maneira consequencialista, ou melhor, utilitarista, por assim dizer. Que significa que os fins justificam os meios. No caso, ele acredita que mesmo com os atos horrendos que ele for fazer, as merdas que ele for fazer, no final a consequência disso é boa, né? Vai ser algo bom no final. Vindo de usar a namorada para conseguir o que precisa, manipular os sentimentos de várias pessoas, desejar a morte de pessoas, matar e tipo fazer meio mundo de merda, tá ligado? Mas no fim, cara, ele vai fazer o bem maior, né? Isso. Só que o interessante é que quando ele renuncia à posse do caderno, né, ele esquece de quando ele tava com o caderno lá. Então ele volta a ser o Light Yagami e menos o Kira, né? Então quando ele faz isso, a gente vê a face dele de quando ele não era Kira ainda. Que ele tinha um moral e senso de justiça um pouco parecido com o do L. Tanto que antes ele pensava, não, mesmo que os fins vão justificar os meios, né? Mesmo que eu faça isso, vai ser algo bom, eu não vou fazer porque é errado. Tanto que quando o L pede para ele manipular a Misa para eles descobrirem que é o Kira, para ajudar na investigação Kira, ele recusa, porque ele disse que seria imperdoável manipular os sentimentos de outras pessoas, mostrando um pouco que talvez o caderno tenha mudado Light. Talvez Light não fosse realmente assim. Isso é semelhante com algumas obras, não acho? Tipo, Senhor dos Anéis. E na verdade todos eles são uma vertente de um conto, uma fábula que Platão conta, que é o Anel de Gerges. Gerges era um agricultor que acha um anel mágico que lhe dá o poder de ficar invisível. Então ele vai assediar a rainha e mata o rei, né, o marido dela, assumindo o cargo de novo rei. E no livro A República, também de Platão, levanta discussões sobre essa história em que Glauco, que era irmão de Platão, usa essa fábula para discutir com... Irmão de Platão não, merda, de Sócrates, pô. E aí ele usa essa fábula para discutir com Sócrates, dizendo que a justiça é um contrato social que impede que as pessoas façam mal umas às outras. As pessoas dentro desse argumento apenas valorizam a justiça, pois faz elas parecerem boas, né? Eles não cometem o mal e também a justiça não vai cair sobre elas, né? Elas não vão ser presas nem ser penalizadas por nada. Porém, a partir do momento que alguém consegue um poder para se tornar superior a essas pessoas, como na história do Anel, o Anel de Gerges, essa pessoa logo iria cometer crimes e fazer muita merda, já que ela iria sair impune disso. Familiar, né? Tipo, o Kira, o Light, quando ele, a partir do momento que ele pega o Death Note, ele vira um miserável, ele muda completamente. Já antes ele era bom demais até, tipo, ele era bem inocente. E Glauco continua a dizer que não importa se você é justo ou não. A partir do momento que você consegue um poder, as chances são inevitáveis de você fazer merda.
de você ser uma pessoa injusta. E esse é um dos pontos chaves do anime, né? O que é justiça quando ninguém está olhando? Bem, aqui o livro da República é importante, porque no anime de Death Note, os figurantes, as pessoas normais, elas começam a apoiar o Kira. E o próprio Light diz, não, as pessoas são assim no fundo. As pessoas sabem que matar é errado, e que o Kira está fazendo seria considerado errado. Porém está beneficiando essas pessoas matando criminosos. Então elas começavam a apoiar o Kira anonimamente na internet. Os seres humanos são assim, Ryuki. Apesar de provavelmente nunca acontecer na escola, digamos que os alunos fossem chamados para discutir se pessoas mais merecem morrer. Pode apostar que todos dariam a resposta politicamente correta. É errado matar as pessoas. É o que elas devem dizer. Essa é a resposta correta a dar. Os humanos estão sempre tentando manter as aparências quando estão em público. Nós somos assim. Mas é assim que eles se sentem de verdade. A maioria tem medo de me apoiar porque se preocupa com o que os outros vão pensar. Vários preferem negar minha existência. Mas na internet, onde existe o anonimato, o apoio ao Kira está crescendo. As pessoas têm medo de dizer, mas todas entendem o que está acontecendo. Alguém está fazendo os maus desaparecerem um por um. Aqueles que não fazem o mal gostam de Kira porque não tem nada a temer. Enquanto aqueles que fizeram o mal estão fugindo, são forçados a se esconder de um inimigo desconhecido. E é isso. O que é a justiça quando ninguém está olhando? Anonimamente, para eles a justiça era o Kira. Mas aparentemente, na frente de outras pessoas, o Kira era errado. Eles não podiam assumir isso. E no livro A República, Sócrates e seus amigos filósofos vão debatendo sobre o que seria a justiça, expondo cada um sua visão e o que acredita. E Death Note trabalha da mesma forma, personagens alegando saber qual é a justiça, ou melhor, eles dizendo serem a própria justiça. Eu sou a justiça! No primeiro momento que Light cita seu plano de fazer um novo mundo, o primeiro a desafiá-lo em argumento é Ryuki. Ryuki é um deus da morte entediado que não se importa com questões moralistas nem nada disso. Mas quando Light conta seu plano a ele percebe a contradição de Light. Será um novo mundo livre de injustiça e populado por pessoas que eu julguei serem honestas, gentis e trabalhadoras. Mas se fizer isso, você vai ser a única pessoa má no mundo. E a verdade é que isso é respondido por um argumento socrático muito conhecido. Caralho, aí eu vejo na rua, pego no pescoço até morrer, aí vou preso. Devia ter uma lei, pode estuprar. Aí só pai. Vemos que ele também demonstra argumentos. Tá que pariu, cara. Se fuder, meu irmão. Toda hora passa um avião aqui nessa porra. Vemos que ele também demonstra que os argumentos para Kira cometer o mal a favor da justiça é contraditório. Ele destaca que sabe a motivação do Kira e que se o mundo só é perfeito sem crime, o crime de assassinato que Light estaria fazendo também seria considerado injustiça, né? Seria considerado injusto também. Parece semelhante com a acusação que Ryuki faz. E se Kira é mal, ele o pegando estaria fazendo o ato da verdadeira justiça. Ele tem um senso filosófico deontológico. Como eu havia dito, Kira é utilitarista. A deontologia ela segue um padrão moralista, ou seja, os fins não justificam os meios, você tem que andar no meio correto para chegar num fim correto. Então, se formos falar de ser moralmente corretos, o pensamento de Kira seria abominado por ele. Kira teria que se corromper para atingir seu objetivo maior. Light, acho que 2 vezes ele citou que se considera como Marte. O Kira se considera como Marte. Ele acha que ele teria que abandonar toda a sua humanidade, toda a sua vida, né, seus pensamentos. Tudo isso teria que ser focado apenas no objetivo do Kira, fazendo ele se tornar uma pessoa ruim, fazendo ele fazer coisas que ele não queria fazer, se sacrificando por um bem maior. É nisso que o Light Kira acredita. Ele vai tentar mudar o mundo, mesmo que vire um Marte, mesmo ao custo de sua alma. Essa é a visão de justiça dele. Aposto que é o que passa na cabeça do Kira. Porém, ele trabalha com a lei. O filósofo John Rawls argumenta que para corrigirmos a injustiça, primeiro teria que buscar a ideia de justiça. Rawls e Sócrates acreditavam na teoria ideal,
que para que ela fosse entendida, teria que ser executada em um mundo ideal, onde as pessoas fizessem tudo corretamente. Kira e Mikami acreditavam que esse mundo ideal seria um genocídio de pessoas ruins, de criminosos. No entanto, Naomi Saki acreditava na ideia da injustiça, teoria da injustiça, que mais se assemelha com o que ela acredita, eu acho. No caso, essa filosofia aborda a visualização de uma injustiça e a correção aplicada por meio da justiça. Acredito que o L vê a justiça como resposta à injustiça, e se Kira é injusto, ele merece sua devida penalidade. Talvez o L não estivesse tão motivado a pensar sobre isso e apenas a pegar o Kira, ou apenas a uma caçada de gênios egocêntrica para saber quem é mais inteligente, assim como o Melo e o Nier. Porém, da mesma forma, vemos que o senso de justiça deles estão estabelecidos como Kira não vai levar nada de bom no final. O Nier cita isso. Talvez seja algo que ele acredita por conta do pensamento narcisista e injusto do Light ter um poder maior. No final da série, antes do Matsuda matar o Light cita: o que você vai fazer? Matar? Isso realmente é a coisa certa a se fazer? Bem, essa frase não aponta apenas a hipocrisia óbvia, mas também isso mostra apenas que a visão de justiça de Light tem mérito. Afinal, o que Matsuda acabou de fazer é exatamente o que Light vem fazendo há anos, cara, se tornando um paradoxo interessante. Matar Light salvaria várias vidas, porém deixá-lo vivo ou sem estar preso salvaria também várias vidas inocentes, enquanto mataria várias vidas criminosas. Me matar? Seria mesmo a coisa certa a fazer? Bem, cada um tem seu senso de justiça, né? Se você for parar pra pensar, até os criminosos, bandidos, traficantes têm um senso de justiça, por incrível que pareça, mas cada um tem sua crença e moralística. Então, cabe a você entender qual senso de justiça você acredita que é o certo. Eu acredito que não seria certo o Light ter um poder desse nível em suas mãos, até porque se eles retrucassem a ordem de Light, seriam julgados por Light, por Kira. Isso seria injusto. Light já estava corrompido pelo Death Note. Isso só iria piorar, acredito eu. Então, mesmo que a taxa de criminalidade e guerra, as coisas ruins tenham parado, mesmo assim o senso moralista de Light não estava certo. Mas também, talvez ele não estivesse certo também. Talvez ele fosse apenas um gênio egocêntrico em uma corrida de genialidade e não se preocupasse realmente em saber o que era certo ou errado ali no meio da série. Ou talvez a justiça ela fosse falha. Sócrates acreditava que um mundo ideal seria melhor, com pessoas fazendo cada um seu cargo, beneficiando uns aos outros, enquanto tivessem uma autoridade que seria uma autoridade inteligente e filósofa, capaz de tomar precauções e fazer ordens inteligentes. Porém, isso nunca aconteceria no nosso mundo real. Nosso mundo real é injusto. E até no Death Note, acredito que não tem uma justiça ao certo a se defender. Acho que cabe a você dizer. É isso. Obrigado.